Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Bom pessoal, hoje eu vou falar aí sobre o mercado da bola e sobre a primeira, segunda e terceira rodada dos estaduais. Bom, vamos começar aí com o mercado da bola, vamos começar aí pelo Charles, o meio-campista que saiu do Cruzeiro e foi para o esse nome é muito difícil, pai. Pausa aí. Underwesper. Podia ser Curitiba, não? O Underwesper. Tá. O Underwesper. E também temos o Jonas, meio-campista também, que saiu do Flamengo e vai para a Ponte Preta. Ele vai ficar de empréstimo apenas até o final de 2016. Também temos o Joinville, que contratou o meio-campista Leandro Lima, que saiu do Jhonan Dragons e foi para o Joinville. O Internacional, ele emprestou o D'Alessandro, meio-campista, ele emprestou para o River Plate, vai ficar de empréstimo por 1 ano. Também temos o Grêmio, que contratou o atacante Henrique Almeida. O ano passado ele atuou pelo Coritiba e esse ano vai começar a atuar pelo Grêmio. Bom pessoal, esses daí foram o mercado da bola que rolou essa semana. Bom pessoal, vamos começar aí pelos campeonatos estaduais. Primeiramente o Campeonato Paulista. Bom, o Corinthians aí enfrentou na primeira rodada o 15 de Piracicaba e ganhou de 1-0 com o gol do Angel Romero aos 46 do segundo tempo. Na segunda rodada o Corinthians enfrentou o Audax e ganhou também de 1-0 com o gol de Wendel aos 2 minutos do primeiro tempo. Vamos passar para o Palmeiras. O Palmeiras na primeira rodada enfrentou o Botafogo de São Paulo e ganhou de 2-0 com o primeiro gol foi do Alessandro aos 15 minutos do segundo tempo e o segundo gol foi de Dudu aos 41 minutos do segundo tempo. Na segunda rodada o Palmeiras enfrentou o São Bento. O jogo foi 2-2. No primeiro tempo, o primeiro gol foi do Gabriel Jesus aos 5 minutos do primeiro tempo. Logo depois o Éder empatou para o São Bento aos 33 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Moraes virou para o São Bento aos 40 minutos do primeiro tempo. No finalzinho do jogo, o João Paulo fez contra e empatou para o Palmeiras aos 45 minutos do segundo tempo. Vamos para o Santos. O Santos que na segunda rodada enfrentou a Ponte Preta e ganhou de 2-0. O primeiro gol foi do Ricardo Oliveira aos 9 minutos do primeiro tempo. O segundo gol foi do Gabriel aos 37 minutos do primeiro tempo. Na terceira rodada, o Santos venceu do Ituano por 2-1. O primeiro gol foi do Gustavo Henrique, o zagueiro santista, que fez gol aos 47 minutos do primeiro tempo. O Neylor empatou para o Ituano aos 37 minutos do segundo tempo. E o Ricardo Oliveira, de pênalti, no finalzinho do jogo, aos 52 minutos do segundo tempo, virou e consagrou a vitória santista, 2-1 para o Santos. Vamos para o São Paulo. O São Paulo que na segunda rodada enfrentou o Água Santa e goleou de 4-0. O primeiro gol foi do Caleri, aos 31 minutos do primeiro tempo. Depois o Caleri também fez o segundo gol aos 26 minutos do segundo tempo. Thiago Mendes ampliou para o São Paulo aos 33 minutos do segundo tempo. E o Michel Basso consagrou a vitória São Paulina aos 44 minutos do segundo tempo. Vamos passar agora do Campeonato Paulista para o Campeonato Carioca. Vamos começar pelo Fluminense. O Fluminense aí que na primeira rodada perdeu dentro de casa para o Volta Redonda. Perdeu de 3-1. Do Volta Redonda. O Thiago Amaral, jogador do Volta Redonda, abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Logo depois, os 9 minutos depois, ampliou o placar 2-0 para o Volta Redonda, gol também do Thiago Amaral, aos 42 do primeiro tempo. O Fred, Fluminense, diminuiu o placar, fez os gols aos 43 minutos do segundo tempo. O Pedro Isidoro ampliou um placar e consagrou a vitória do Volta Redonda aos 46 minutos do segundo tempo. E acabou o jogo 3-1 para o Volta Redonda, em cima do Flu. No segundo jogo, segunda rodada, o Flu fez bonito e goleou o Bom Sucesso por 4-0.
Primeiro gol foi do Fred, aos 34 do primeiro tempo. Gustavo Scarpa, aos 23 segundos do segundo tempo, ampliou. O Cícero, meio-campista do Fluminense, ampliou o placar aos 8 minutos do segundo tempo. O Fred, artilheiro aí do Campeonato Carioca, ampliou o placar aos 26 minutos do segundo tempo e consagrou a vitória do Flu. Vamos agora para o Botafogo. O Botafogo que na segunda rodada venceu a Portuguesa do Rio por 2-1. Quem abriu o placar foi o GG aos 42 minutos do primeiro tempo para o Botafogo. Depois o Rafael Patti aos 18 minutos do segundo tempo empatou para a Portuguesa. E o Lísio consagrou a vitória do Botafogo aos 40 minutos do segundo tempo. Vamos agora para o Flamengo. O Flamengo que na segunda rodada enfrentou o Macaé e venceu por 2-0. O primeiro gol foi do Wallace aos 44 minutos do primeiro tempo. Depois teve gol do Marcelo Cirino, fez gol aos 31 minutos do segundo tempo. E aí acabou a vitória do Flamengo em cima do Macaé por 2-0. Vamos agora passar para o próximo campeonato, o Campeonato Mineiro. Vamos começar aí pelo Cruzeiro. O Cruzeiro aí que na primeira rodada enfrentou o URT e empatou por 0-0, sem gols. E aí acumulou um ponto para a segunda rodada. Na segunda rodada enfrentou o Tombense e venceu por 2-1. O primeiro gol aí foi do Paulo Otávio aos 19 minutos do primeiro tempo, um belo gol do lateral aí do Tombense. O Alisson, volante do Cruzeiro, empatou o jogo aos 6 minutos do segundo tempo. E Rafael Silva, ex-Vasco, virou na verdade para o Cruzeiro aos 42 minutos do segundo tempo. Vamos passar agora por América Mineiro, também que joga no Brasileirão. O América Mineiro aí na primeira rodada enfrentou o Tupi de Minas Gerais, né, no caso. O América Mineiro ganhou o primeiro jogo por 3-0. O primeiro gol foi do Tony aos 19 minutos do primeiro tempo. O segundo e terceiro foi do Osman, os dois no segundo tempo. O primeiro foi aos 2 minutos do segundo tempo e o terceiro foi aos 22 minutos do segundo tempo. 3-0 para o América Mineiro. Na segunda rodada, o América Mineiro perdeu de 3-0 do Guarani Mineiro. O primeiro gol aí do Guarani foi do Jonathan aos 2 minutos do segundo tempo. O Marcos Vinícius ampliou para o Guarani aos 8 minutos do segundo tempo. E o Carlos Renato consagrou a vitória do Guarani aos 18 minutos do segundo tempo. Vamos agora para o Atlético Mineiro, que na primeira rodada aí venceu por 1-0 em cima do Uberlândia. O gol foi aos 41 minutos do segundo tempo, o gol de Leonardo Silva, do zagueiro. Bom, pessoal, terminou aí os campeonatos mineiros, vamos agora passar para o próximo campeonato, que é o Campeonato Gaúcho. Vamos começar pelo Grêmio. O Grêmio que na primeira rodada enfrentou o Brasil de Pelotas e ganhou de 3-1. O primeiro gol foi do Brasil de Pelotas, aos 8 minutos do primeiro tempo. Depois saiu 3 gols aí do Grêmio, uma bela virada. O primeiro gol do Grêmio foi aos 42 minutos do primeiro tempo, gol de Luan. O Everton virou para o Grêmio aos 2 minutos do segundo tempo. E o Pedro Rocha consagrou a vitória aí gremista aos 14 minutos do segundo tempo. A segunda rodada aí do Grêmio foi parecida com a primeira, venceu por 3-1 e de virada também, venceu por 3-1 o Aimoré. O primeiro gol foi do Elias, do Aimoré, aos 23 minutos do primeiro tempo. O Everton, gremista, empatou para o Grêmio aos 35 minutos do primeiro tempo. O Luan ampliou o placar aí para o Grêmio aos 14 minutos do segundo tempo. E o Fernandinho consagrou a vitória aos 33 minutos do segundo tempo. Vamos agora passar para o Internacional, que na primeira rodada enfrentou o Ipiranga e ganhou por 3-2. O primeiro gol foi do Danilinho aos 11 minutos do primeiro tempo, gol do Ipiranga. O Inter empatou com o gol de Paulão, do zagueiro Paulão, aos 23 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Dourado, o Internacional, virou o placar aos 4 minutos do segundo tempo.
E o Wesley Santos empatou para o Ipiranga aos 21 minutos do segundo tempo. O Aylan, atacante, o novo atacante aí do Inter, virou e consagrou a vitória do Internacional por 3-2 aos 47 do segundo tempo. Na segunda rodada, o Inter não fez nenhum gol e empatou de 0-0 contra o São José. Vamos passar para o próximo campeonato, o campeonato catarinense. Vamos começar aí pelo Figueirense, que na primeira rodada venceu por 2-1 o Brusque. O primeiro gol foi do Cleiton aí aos 14 minutos do primeiro tempo, o gol do atacante Cleiton. O Brusque empatou com o Giancarlo aos 46 do primeiro tempo. O Cleiton aí ampliou o placar aí para o Figueira e venceu por 2-1 com o gol de Cleiton aos 7 minutos do segundo tempo. Na segunda rodada, o Figueira empatou contra o Joinville, que estava na primeira do Brasileirão e agora foi para a segunda. O primeiro gol aí do Joinville foi do Felipe Alves aos 11 minutos do primeiro tempo. O Cleiton também empatou para o Figueira aos 32 minutos do primeiro tempo. Vamos agora passar para a Chapecoense. Na segunda rodada, a Chapecoense enfrentou o Camboriú. O primeiro gol foi de Kleber Santana aos 27 do segundo tempo e o jogo acabou 1-0 para a Chape. Na terceira rodada, a Chapecoense enfrentou o Guarani de Palhoça. O primeiro gol aí foi de Alex Maranhão aos 28 minutos do primeiro tempo, gol do Guarani. E a Chape empatou o jogo com o Lucas Gomes aos 4 minutos do segundo tempo e o jogo acabou 1-1. Vamos agora passar para o Campeonato Paranaense. O Atlético Paranaense na primeira rodada enfrentou o Operário, que venceu por 2-0. O primeiro gol aí do Atlético foi do André Lima aos 29 minutos do segundo tempo. Ele também fez o segundo gol aos 46 do segundo tempo, 2-0 para o Atlético, com 2 gols de André Lima. Na segunda rodada, o Atlético também venceu por 1-0 o Maringá. O primeiro gol foi do Anderson Lopes aos 34 minutos do segundo tempo e acabou 1-0 para o Atlético. Vamos agora para o Coritiba, também no Paraná. O Coritiba na segunda rodada enfrentou o Foz do Iguaçu e também goleou como goleou na primeira rodada. Fez 3-0 em cima do Foz do Iguaçu. E o Kleber, atacante Kleber, fez um hat-trick. O primeiro gol dele foi aos 34 do primeiro tempo. O segundo já no finalzinho do jogo aos 40 do segundo tempo. E terminou o jogo aí aos 48 do segundo tempo. 3-0 para o Coritiba. E ele é o artilheiro isolado aí do Campeonato Paranaense com 5 gols. Já fez 2 gols na primeira rodada. Vamos passar agora para o próximo campeonato, o Campeonato Pernambucano. O Sport aí na primeira rodada enfrentou o Salgueiro e perdeu para o Salgueiro de 1-0. O gol do Salgueiro foi do Cássio Ortega aos 2 minutos do primeiro tempo. Na segunda rodada, o Sport também perdeu de 1-0, mas para o América Pernambucano. O gol foi de Daniel, aos 14 minutos do segundo tempo. O Santa Cruz, na primeira rodada, enfrentou o Náutico e perdeu para o Náutico de 2-0. O primeiro gol foi de Ronaldo Alves, aos 2 minutos do segundo tempo. O Bergson aumentou o placar aí para o Náutico e fez aos 41 minutos do segundo tempo. Na segunda rodada, o Santa Cruz conseguiu um empate aí contra o Salgueiro de 1-1. O primeiro gol aí do Salgueiro foi de Cássio Ortega no comecinho do jogo, aos 2 minutos do primeiro tempo. O Grafite, atacante do Santa Cruz, empatou o jogo aos 24 minutos do segundo tempo. Bom, pessoal, esses daí foram os campeonatos aí estaduais, todos os campeonatos estaduais, menos o Campeonato Baiano, que ainda o Vitória não jogou a segunda rodada, a primeira rodada do Campeonato Baiano. Eu já comentei no vídeo anterior, caso você queira ver, está no link abaixo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, se inscreva no canal e deixe seu gostei aí. Então é isso, galera. Valeu e fui!